Meu nome é Naiver, eu sou coordenador da Caritas aqui do Estado de Campinas. Minha história com a Caritas inicia em 2013 aqui em Campinas, mas eu já trabalhei na Caritas da Bolívia, né, em 2007. Trabalhei em uma casa lá também, cuidando de pessoas com AIDS. Mas quando cheguei aqui no Brasil, em 2013, aí eu tive a oportunidade de conhecer o trabalho da Caritas em Campinas, o trabalho específico que eles faziam com pessoas em situação de rua. Tive a sorte de trabalhar um espaço, né, o primeiro espaço que acolhia pessoas durante o dia, né, que fazia esse trabalho de manhã o pessoal chegava, tomava café, tomava banho, e o pessoal ficava na casa e era atendido também por uma dupla psicossocial, né? Foi o primeiro serviço para a população em situação de rua em Campinas. Com o passar do tempo, a Caritas identificou que esse serviço era muito importante para o município, mas também ao mesmo tempo a prefeitura tinha iniciado um trabalho com o Centro Pop, que é um espaço específico para atender a população em situação de rua, que fazia o mesmo trabalho que fazia Santa Clara. Então a Caritas, naquela consciência social que ela tem, de cuidar das pessoas em vulnerabilidade social, pessoas que estão precisando de cuidado, definiu fechar a Santa Clara, né, aquele espaço que acolhia pessoas em situação de rua, que funcionou desde 1995 até 2014, definiu fechar porque já tinha um serviço que estava fazendo esse trabalho. E aí a prefeitura convidou a Caritas para a gente poder começar um trabalho com mulheres. Foi um desafio total, né? Porque o pessoal tinha expertise de trabalhar com pessoas adultas, né? Moradores de rua. Era misto também o trabalho que a gente fazia lá no centro, né? Na José de Alencar 447, eu lembro certinho o endereço. Mas a gente não tinha expertise com mulheres, especificamente um abrigo. A Caritas já tinha um abrigo masculino naquele tempo, a Casa Antônio Fernando dos Santos, que foi o primeiro abrigo masculino em Campinas para a população em situação de rua. Aí a prefeitura estava pedindo para a Caritas abrir o primeiro abrigo feminino para mulheres. E aí, para eles botarem um pouquinho mais de pimenta, eles falaram assim, e o que vocês acham se vocês recebem também as crianças? Né? Porque tem mulher em situação de rua ou mulher em vulnerabilidade social, que precisa de um espaço para não perder seu filho, para que o filho não fosse para adoção, né? Para que não fosse para um abrigo de crianças e adolescentes. Então a Caritas discutiu isso na diretoria, foi debatido. Os diretores começaram a discutir, né? Vamos fazer, não vamos fazer. A gente ficou um pouco temeroso, porque trabalhar com mulheres é um trabalho de mais cuidado, um trabalho que um pouquinho mais complexo, né, por todas as características das mulheres, né, pela cultura que a gente vive também, mas no início foi definido. Definimos, iniciamos esse trabalho, eu passei a coordenar essa casa, né, eu coordenava a casa antiga, que acolhia pessoas durante o dia, aí eu passei a coordenar a casa de apoio Santa Clara, que é o abrigo feminino. E nós transformamos Campinas, né? Caritas transformou Campinas, porque até esse momento, toda mulher que estava em situação de rua e ganhava um filho e não tinha família, não tinha parente que poderia ajudar, não tinha dinheiro para ela poder cuidar dessa criança e, pior ainda, ela estava em situação de rua e às vezes até usava drogas, perdia essa criança. Ela ganhava a criança na maternidade e tinha um fluxo em Campinas que fazia de que essa criança fosse acolhida imediatamente. Então a mãe, às vezes, não via mais essa criança. E o que falava os procedimentos? Falava assim, não, você não perdeu seu filho. Perdeu não, você pode lutar por ele, você pode ir visitar. Mas pensa assim, uma mulher que já estava em uma situação difícil, ela queria ser mãe em muitos dos casos, queria cuidar dessa criança, rompeu o vínculo assim que nasceu. Essa mãe tentava às vezes recuperar o vínculo e não conseguia. E o que acontecia com essa mulher? Ela se afundava mais, né? Se usava drogas, se envolvia mais em drogas. A situação era complicada e no final acabava perdendo essa criança. O abrigo feminino mudou tudo isso, porque a partir de que o abrigo começou a funcionar, as mulheres podiam voltar com seus filhos para o abrigo. As mulheres podiam cuidar dessas crianças.
E o vínculo entre mãe e criança se fortalecia. A gente fez bastantes reuniões com vários serviços de Campinas, maternidade, né? Principalmente a maternidade, defensoria pública, com vários serviços para eles entenderem esse trabalho. E no final a gente conseguiu que eles entendessem que quando elas vinham com seu filho para o abrigo ia ajudar a cuidar, né? E foi assim. Desde 2014 que essa casa funciona até hoje, já passaram mais de 80 crianças naquele abrigo, né? Já passaram, nem sei a quantidade exata de mulheres, mas passaram muitas pessoas. E de todas as crianças que passaram, a gente perdeu algumas. A gente fala perdimos por quê? Porque foram acolhidas, porque a mãe não conseguiu cuidar delas. Mas só, de 80 crianças, nós perdemos, acho que 4. 4 crianças em 8 anos de trabalho, né? Então, a gente foi reconhecido pelo município de Campinas como um serviço que ajudou a minimizar, né, os acolhimentos que tinha em Campinas. Porque até antes do abrigo feminino, a Campinas tinha um índice alto de adopções de crianças que iam para abrigo, não de adopções, de crianças que iam para abrigo. Depois de que a Santa Clara funcionou, e teve também outro serviço que também veio cuidar das mulheres que estavam grávidas, diminuiu, caiu, né? Então essa história assim, é uma história muito desafiadora, né, que a Caritas assumiu. E aí não só ficou por aí, a Caritas também começou a reiniciar um novo serviço, né, que é a Casa São Francisco de Assis, que em 2015 a prefeitura também pediu para a gente poder assumir esse serviço, porque a entidade que estava cuidando, em 2015, definiu que ela não queria mais cuidar desse espaço. Então a Caritas assumiu mais uma vez outro serviço para cuidar de 20 homens, né? Esta casa também funciona até hoje, faz esse trabalho de cuidado, igual que o abrigo Casa Antônio Fernando dos Santos, protegendo e cuidando das pessoas que estão em situação de rua do sexo masculino, né? E agora, né, nesse tempo de pandemia, eu não sei se as pessoas, quando ouçam este documentário, esta fala, vão se lembrar desses 2019, 2020, 2021, né? A pandemia que chegou no mundo todo e veio mudar muita coisa nas nossas vidas. Então, a prefeitura também pediu para a Caritas poder cuidar das pessoas que estavam em situações de rua em tempo de pandemia. Um desafio muito grande e muito difícil também ao mesmo tempo, porque as pessoas tinham medo de cuidar de pessoas que estavam em situação de rua por conta do Covid-19. Vocês sabem que muita gente faleceu no Brasil e no mundo, né? Mas a Caritas, de novo, né, definiu os diretores na frente do Padre de Nadai, da Terezinha, Chibuta, definiram que a gente tinha que assumir esse desafio para cuidar das pessoas em situação de rua. Então a gente iniciou um trabalho com 40 pessoas, né? 10 mulheres e 30 homens, para poder fazer esse cuidado. E até poucos dias atrás, né, até 12 de novembro, esse abrigo funcionou nesse formato. Foi de tal sucesso em Campinas, este abrigo, né, que serviu como fluxo para a rede né, que nós temos aqui em Campinas, a rede de população em situação de rua, que a gente assumiu, que a prefeitura entendeu que eles precisavam continuar com um serviço parecido. E aí eles soltaram um edital de chamamento para montar um abrigo provisório que veio no mesmo formato de 40 pessoas, 30 homens, 10 mulheres e também que acolhe algumas pessoas idosas, um grupo de idosos. E a Caritas de novo assumiu esse desafio e nós estamos neste momento exato, montando essa casa para poder acolher os nossos irmãos que estão em situação de rua da forma mais digna possível, né? Esse sempre foi o princípio da Caritas. Vamos acolher com dignidade. Quando a gente pensa na Casa Antônio Fernando dos Santos, a gente lembra de vários momentos, né? De movimentos também sociais. A população em situação de rua pela primeira vez estava se juntando para pedir seus direitos, para poder cuidar, para eles poderem
pediram ajuda, né, para eles poderem se cuidar e poderem mudar o destino que eles tinham naquele momento. E aí que vem o Antônio Fernando, né? O Antônio Fernando dos Santos era conhecido como o homem da pastinha. Ele era uma pessoa que sempre estava com uma pasta de documentos, ele era uma pessoa que conhecia muito bem sobre leis, ele participava de vários espaços de defesa de direitos, né, conselhos, e ele defendia, né, que para que as pessoas que têm situação de rua pudessem sair dessa condição, precisavam de um apoio, né? Precisavam de um espaço, de uma casa para eles poderem se reorganizar e poderem mudar suas vidas. Mas ele próprio era Ele próprio era uma pessoa que estava em situação de rua, né? Por isso que ele é conhecido como o homem da pastinha. O lugar que ele ia, né? O lugar que ele dormia, o lugar que ele ficava, ele estava com sua pastinha e com altos papos sobre política, sobre cuidado. E foi desse jeito que ele chegou, né, no conselho, e nos conselhos se começou a pedir, a fazer esse movimento de que as pessoas que estavam em situação de rua tinham que ser olhadas como seres humanos e que eles precisavam de ajuda. E foi nesse sentido que ele pediu o primeiro abrigo, né? Ele ficou na luta do primeiro abrigo em 2000, acho que foi mais ou menos eu não lembro exatamente a data, mas ele ficou fazendo essa luta de 2000, 2001, 2002, né? 2000, chegou até 2005. E aí, em 2009, que iniciou a Casa Antônio Fernando dos Santos, graças por meio da luta que ele fez, né? Só que, infelizmente, ele faleceu antes de conhecer o primeiro abrigo para a população em situação de rua. Então, em homenagem a ele, que a gente colocou esse nome para o primeiro abrigo de Campinas, que foi a pessoa que fez essa luta, né, para a defesa de direitos. Então, só para a questão cronológica, porque se é o primeiro abrigo, porque pela minha ideia, o São Francisco e o Santa Clara já existiam. Sim, sim. Então, o Antônio Fernando não seria o primeiro. Por que você fala que ele foi o primeiro? É que porque, assim, a Casa dos Amigos de São Francisco de Assis e a Santa Clara, eles não eram abrigos, eles eram espaços de convivência dia. Então, o pessoal ficava lá durante o dia, na São Francisco primeiro, e depois a Santa Clara veio para ajudar. Então ficavam nos dois. Aí depois a Caritas entendeu que os dois faziam o mesmo serviço, encerraram o CNPJ da São Francisco e ficou só a Santa Clara. Com esse serviço, como eu falei, desde 1995, que eles fizeram esse trabalho até 2014, mas foi um trabalho de acolhimento dia, de cuidado durante o dia. Agora, o primeiro abrigo em Campinas foi a Casa Antônio Fernando dos Santos, que iniciou em 2009. Né? O primeiro abrigo, só precisa especificar, o primeiro abrigo que a pessoa passava o dia... Isso, é um abrigo 24 horas, né, que acolhia as pessoas pela tipificação nacional até um ano. Mas a gente sempre foi mais flexível, né? Campinas sempre foi mais flexível. Então, um espaço onde a pessoa pode se cuidar e pode correr atrás de suas coisas, né, e ter autonomia para ele poder cuidar. Como você estava falando, o Antônio Fernando não... Ele, infelizmente, não chegou a conhecer por conta da demora, né? A gente sabe que quando a gente quer fazer uma política pública, a gente quer abrir um novo serviço, isso demora muito tempo. E no caso do Antônio Fernando, que estava em situação de rua, ele acabou falecendo antes de conhecer aquele sonho dele, que era cuidar das pessoas. Mas do mesmo jeito que começou Antônio Fernando, também a Santa Clara foi um outro desafio, porque também teve bastante discussão, porque o pessoal falava assim, por que os homens têm um abrigo? Por que os homens têm um abrigo para se cuidarem e as mulheres não têm? Se você pensa, de 2009 a 2014, são 9, 10, 11, 12, 13, 5 anos que passou para a gente pensar em que precisávamos de um abrigo feminino. Porque mulher já tinha na rua, né? Só que o foco naquele primeiro momento eram os homens, né? Então acho que é isso, um pouco falando da cronologia, né? Casa São Francisco, Santa Clara, Antônio Fernando,
depois veio Santa Clara e no final não, São Francisco voltou a reiniciar em 2015 e agora em 2020 a Casa Santa Dulce dos Pobres. E a metodologia, né? A metodologia da Caritas é uma questão bem interessante, porque ele trouxe à toa, no município de Campinas, sobre o cuidado das pessoas, mas não pensando em como que eu quero cuidar delas, pensando em como que elas querem se cuidar, que é diferente. A gente passava a bola para eles ajudarem a pensar em uma metodologia de cuidado e de protagonismo das pessoas que estão em situação de rua. Então o foco da Caritas sempre foi assim, a pessoa precisa ter autonomia, né? Precisa ter protagonismo e também estes serviços precisam ser transparentes com as pessoas. Então, de forma geral, esses 3 pilares que norteiam o trabalho da Caritas e dos abrigos, né? Por quê? Quando a gente fala de protagonismo, a pessoa que está em situação de rua é o centro. Então, todas as nossas ações dentro do abrigo estão voltadas a o que ele precisa e o que ele quer. Então, a gente não tem uma só linha para todo mundo, né? Não é um só jeito que a gente vai trabalhar com todo mundo. Cada pessoa é independente, individual, e a gente trabalha em função da sua necessidade. Então, esta pessoa ajuda, por exemplo, a cuidar da casa, esta pessoa sabe como que a casa funciona, esta pessoa ajuda a definir como que vai funcionar esta casa, nunca estou falando dos abrigos, né? Esta pessoa sabe quanto de dinheiro nós temos para poder gastar nas coisas da casa e esta pessoa ajuda a colocar as regras e combinar dentro da casa para o melhor funcionamento. A partir de a gente ter colocado a pessoa no cuidado de ela mesma e do espaço, a gente conseguiu que as pessoas aderam, né, e façam vínculos fortes com os nossos abrigos. Vínculos assim, fortes mesmo, até o ponto que às vezes a pessoa gosta tanto de estar na casa que depois ela não queria ir, né? Mas a gente também tem uma metodologia para isso, para cuidar disso. Dentro quando a gente fala de protagonismo, a gente trabalhou bastante também entre nós funcionários, entre as pessoas que cuidam das pessoas em situações de rua, algumas linhas teóricas, né? Por exemplo, a gente estuda bastante o que é comunicação não violenta, que é uma forma de você poder trabalhar com as pessoas a partir das necessidades que essas pessoas têm, de poder entender os sentimentos das pessoas, porque às vezes a pessoa está brava, fica reclamando, mas não é, na verdade, não é isso que ela quer dizer, é que ela tem alguma necessidade que não foi cumprida, né? Que não foi, que ela não conseguiu preencher, né? Uma necessidade que está sem preencher, então ela fica fazendo outro tipo de problema para poder atingir essa necessidade. Aquele típico exemplo da mãe que fica brava. Se vocês lembram, por exemplo, quando os filhos ficam mais jovens, eles saem da casa, né? Aí ele demora para voltar, a mãe e o pai não dormem, fica preocupado, né? E quando ele chega tarde, o que faz a mãe? Começa a falar, você dá chinelada, você ficou... Quando, na verdade, o que a mãe está sentindo não é querer dar chinelada, porque ela teve um sentimento anterior, que era medo de perder esse filho. É por isso que ela ficou desse jeito, né? Só que a gente vive uma cultura que não nos ensina a falar isso. Porque seria bem melhor a mãe esperar e falar assim, filho, eu estava com medo de te perder. Filho, eu fiquei muito preocupado. Aí, ao invés disso, o que a gente faz? Esconde isso e vai e bate com o chinelo. Então, é nesse sentido que a nossa metodologia funciona. A gente tenta entender qual que é a necessidade das pessoas e como que nós podemos suprir isso. A gente também trabalha com autonomia, e autonomia financeira, e autonomia
emocional. Então nós tentamos que essa pessoa consiga ganhar essa autonomia a partir de alguns exercícios que ele tem que fazer, né? Por exemplo, nos nossos abrigos a gente não fica tutelando as pessoas em situação de rua, as pessoas, os nossos acolhidos, porque nós entendemos que eles precisam criar asas e precisam caminhar sozinhos. Então nossos abrigos é uma prática para a realidade. Então, por exemplo, se a pessoa nunca mexeu no banco, aí a gente acompanha, algum técnico, algum funcionário acompanha e ensina como que vai ser, como que ele tem que mexer no banco. Mas a gente não faz pela pessoa, é ela que tem que aprender a fazer. Os nossos processos são educativos. A pessoa nunca pegou ônibus, não sabe como que se pega, ou faz tanto tempo que não pega ônibus, a gente acompanha, ensina como que ele tem que pegar. Ah, ele não sabe como acessar outro serviço, a gente acompanha. Mas só uma ou duas vezes, depois ele faz sozinho. É tanto assim que a gente trabalha essa questão que nós, por exemplo, não temos transporte assim próprio. Temos da Caritas, mas a gente não usa para levar o pessoal para o serviço. Eles sozinhos que se deslocam e fazem suas coisas, né? E o último ponto que eu vejo que é muito importante dentro da metodologia é a transparência. A transparência cria vínculos. A gente se fortalece com esses vínculos, a gente consegue negociar, a gente consegue falar sobre os problemas. Eu já vi muitas vezes serviços que ficam te mentindo, que não te falam o que vai acontecer, e aí você passou por tantos serviços e você desacredita coisas que depois não cumprem. Então, na nossa metodologia, a gente fala de forma transparente como que as coisas vão funcionar. E isso nos ajuda, né, a que a pessoa consiga entender quais que vão ser os próximos passos. Por exemplo, uma pessoa chega no abrigo e a gente não determina quanto tempo que ela vai ficar no abrigo. A gente construi junto com ela quanto tempo que ela acha que precisa de estar no abrigo. Aí a gente, claro, discute sobre isso, pensa se é isso ou não é isso, porque tem pessoas que chegam assim, para mim 2 meses suficiente. Aí a gente pergunta, você tem trabalho? Não tem. Você tem documento? Não tem. Então, 2 meses acho que vai ser muito pouco, né? Vai ter que dar um pouquinho mais de tempo. E tem vezes que outras pessoas chegam e falam, não, eu preciso de 1 ano. A gente fala, mas 1 ano para quê você vai precisar? E a gente vai negociando, né? Até achar um ponto que dê um equilíbrio bom para todo mundo, para ele que precisa se organizar e para casa também. Então essa transparência é muito importante. A gente já teve, por exemplo, mulheres com seus filhos que o Conselho Tutelar, né, estava acompanhando esses casos e que provavelmente poderiam ser acolhidos os filhos da pessoa. O que nós fazíamos? Nós escrevíamos um relatório, porque nós temos que enviar relatório, mas antes de a gente enviar o relatório, nós passávamos para a mulher ler. Ou seja, isso é uma coisa assim que os serviços nem passam pela cabeça, porque eles pensam que o que nós vamos escrever é secreto. A gente não, a gente coloca a pessoa a par do que nós estamos escrevendo. E a pessoa, a mulher no caso, ela poderia te dar sugestão, falar, olha, eu acho que isso que você escreveu aqui não é isso não, porque não é isso que aconteceu, é esse outro aqui. A gente vê se realmente condiz com o que ela está dizendo, a gente muda. Já teve um monte de casos que eu entrei em discussões com algumas mulheres, né, no abrigo por conta de algum relacionamento, da convivência coletiva, que eu falava para a mulher, você está nervosa? Ela falava, eu não estou nervosa. Eu não estou nervosa. Ela falava, eu estou agitada. Então ele falava, então tá bom. Então às vezes a gente tem uma percepção, né, do que está acontecendo, mas se a gente não troca essa ideia, a gente não é transparente com o que a gente está sentindo, é difícil a gente negociar, né? Então essa metodologia é usada em todos os abrigos da Caritas para a gente poder cuidar do pessoal. Além disso, nós também trabalhamos com a justiça restaurativa, que é justamente cuidar dos conflitos da casa, né? A gente tenta ser o menos punitivo possível. Vou falar que somos 0 punição. A gente tem sempre algumas coisas que mesmo que a gente tenta, acaba às vezes virando punição. Mas a gente tenta cuidar das pessoas a partir de um círculo, né, de cuidado. Quando tem um problema na casa, a gente junta o pessoal, fazemos uma roda e discutimos o problema.
E como fala, né, a linha da justiça restaurativa, nós pensamos como comunidade, como que vamos cuidar destas pessoas que estão com algum problema. É a comunidade, é a casa que tem que cuidar. Né? Não é só desligar, não é só jogar a culpa, é pensarmos juntos como que a gente vai cuidar. Teve, por exemplo, algumas discussões no abrigo, vamos chamar de brigas, que provavelmente a pessoa teria sido desligada se fosse outro serviço. Mas nos nossos serviços não, a gente faz uma pré-roda, né? A gente chama de pré-círculo, conversa com cada pessoa que teve o problema. Às vezes a pessoa entende que estava nervosa naquele momento, aí ela quer pedir desculpas para outra pessoa também entende que não era isso que ela queria, que foi uma coisa que no momento não conseguiu lidar com o sentimento. Aí a gente leva para uma roda maior com toda a casa, e a casa que define o que nós vamos fazer, como que vamos cuidar dessas pessoas. Isso tem mudado muito a cara dos nossos serviços, né? E a gente também utiliza o nosso professor, né, o Paulo Freire, para cuidar justamente da autonomia, para a gente entender que ninguém sabe mais que ninguém, né? Eu não sei mais que uma pessoa que está em situação de rua, ela não sabe mais que eu. Os dois temos saberes diferentes e esses saberes se juntam, né, na hora que a gente troca ideias. Então, é basicamente isso, né? Tem muitas outras coisas que acontecem, a gente tem também um movimento mundial, né, de ouvidores de vozes, que a Caritas iniciou aqui em Campinas em 2014. A gente montou o primeiro grupo para pessoas que ouvem vozes em Campinas e nós somos reconhecidos mundialmente pela organização da Intervoz como o primeiro grupo de ouvidores de vozes no Brasil, né? E esse método a gente também utiliza nos nossos abrigos, porque tem pessoas também que chegam e às vezes estão com algum problema relacionado à saúde mental, porque ouvir vozes, o grupo de ouvidores de vozes está relacionado com a saúde mental, os famosos conhecidos como esquizofrênicos, né? Então a gente trabalha também. Então a Caritas sempre está em busca de inovar, de mudar. E todas estas metodologias que a gente implementou foram reconhecidas no município de Campinas e a gente é respeitado por o trabalho que a gente faz e até a gente é conhecido fora de Campinas, né, no Brasil, e até fora do Brasil, no mundo. Porque graças à Caritas a gente teve a oportunidade de participar de alguns eventos internacionais onde a gente levou também o nosso trabalho, né, o trabalho da Caritas. Não pensando em que legal, né, o trabalho que nós fazemos, pensando em divulgar que tem formas diferentes da gente poder trabalhar e acolher as pessoas nos nossos serviços. Então acho que basicamente é isso. Para encerrar, só a questão assim, de sentimento, né? O que você sente em relação a tudo isso que você está vivendo? Olha, eu acho que a Caritas, ela mudou minha vida. Quando eu cheguei no Brasil, eu sou migrante, né? Eu acho que o pessoal consegue ouvir meu sotaque. Eu sou boliviano. Eu cheguei no Brasil em busca também de uma oportunidade, né? Eu queria ter uma experiência profissional e foi muito bem acolhido pela Caritas. A Caritas me recebeu com as portas abertas e ela me deu uma oportunidade de poder fazer diferente, também fazer diferença, né? E eu aprendi muito com a Caritas. Os nossos diretores são pessoas maravilhosas, que cuidam das pessoas, que se preocupam pelas pessoas, e todos os nossos voluntários, né? Todos os voluntários que participam são pessoas comprometidas, que não ganham um centavo para cuidar das pessoas, mas elas fazem com tanto amor e com tanto coração que eu só tenho que agradecer, porque às vezes a gente não tem esse tipo de experiências se não é sendo voluntário, né? Eu sou funcionário, eu cuido das pessoas e sou muito feliz por isso.